Querido amigo e amiga, estamos de volta em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. Esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos no bloco Psicologia Espírita. Bloco esse que estuda questões comportamentais associando com os conceitos luminosos da doutrina espírita. No dia de hoje, estamos a examinar o capítulo 10 da obra Pensamento e Vida, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. O capítulo 10 é intitulado Entendimento. E para começar nosso exame, a nossa análise, vale a pena a gente começar perguntando qual é o sentido do título que Emmanuel conferiu à obra. O que é que significa entendimento nas palavras do benfeitor espiritual? O que é que ele quer dizer com entendimento? O que é que ele se propõe a estudar com esse título? Eu acho que esse é o ponto inicial para partir. Porque no sentido etimológico, em termos aí lexicógrafos, vocabulares, a palavra entendimento está quase sempre associada em sua etimologia em uma capacidade intelectual de avaliar as coisas, de julgá-las, de discernir. Portanto, uma função intelectiva, uma função eminentemente cognitiva. Mas não é esse sentido que Emmanuel confere ao termo. E aqui é importante a gente compreender isso, para que a gente entenda a abordagem emmanuelina durante todo o capítulo 10 dessa obra magistral. Para começo de conversa, é necessário resgatar o conceito de pensamento na obra de Emmanuel. Como nós estamos dizendo em quase todos os capítulos, pensamento na obra de Emmanuel não é apenas a capacidade de raciocinar do ponto de vista lógico-matemático ou do ponto de vista cognitivo. Pensamento é uma função maior, mais abrangente, que abrange vontade, que abrange desejo, que abrange inclusive elementos inconscientes e até emocionais. O conceito de entendimento não recebe a definição convencional de uma faculdade apenas de avaliar e de julgar, uma compreensão meramente intelectual, mas que é uma capacidade do espírito que está presente no pensamento. Pensamento aqui, segundo o conceito mais elástico de Emmanuel, segundo o conceito mais abrangente que Emmanuel confere ao termo. Dito isso, é importante aqui fazer uma alusão à expressão progresso intelectual que é estudado por Allan Kardec. Porque se a gente for entender intelectual no sentido kardeciano, o entendimento que Emmanuel usa aqui está dentro do progresso intelectual ou das questões intelectuais. O espírito para Allan Kardec, portanto, para a doutrina espírita, evolui intelectual e moralmente, as duas asas da evolução que Emmanuel coloca nos mesmos termos, utilizando a expressão amor e sabedoria. Então, intelecto, na expressão kardeciana, evolução intelectual, não é apenas evolução de aquisição de conhecimento ou de titulação acadêmica ou de desenvolvimento em termos aí de faculdades intelectivas. Intelecto ou progresso intelectual, na conceituação kardeciana, tem a ver com a evolução do pensamento, do discernimento, que inclui também conhecimento, porque o conhecimento faz o indivíduo amadurecer, otimizar a sua capacidade de percepção, de compreensão e de visão do mundo. Isso tudo é do intelecto, nesse sentido mais abrangente, não no sentido de progresso intelectual apenas de formação acadêmica ou de desenvolvimento de uma cultura formal, não, de discernimento, de visão de vida, de sensibilidade. Então, quando a gente pega esse entendimento aqui, o entendimento na obra de Emmanuel está associado ao pensamento ou ao progresso intelectual, no conceito de Kardec, mas nesse sentido aqui mais abrangente. E o que é que a gente quer dizer com isso? Eu poderia dizer, sem medo de arriscar, que esse entendimento que Emmanuel utiliza aqui na obra é uma espécie de inteligência emocional, para me usar de uma expressão muito conhecida dos meios psicológicos atuais. Inteligência emocional, uma expressão que Daniel Goleman usou na sua obra best-seller a esse respeito e outros autores também utilizam. Ou seja, é uma função que tem algo de intelectual, ou seja, tem algo de discernimento, tem algo de percepção, porque não é totalmente irracional, mas não é só intelectual, puramente cognitiva, mas tem algo que também é psicoemocional, né? Tem um aspecto emocional essa função, o entendimento. Então isso é importante. E Emmanuel começa o capítulo chamando a atenção para alguns exemplos da natureza, por exemplo, o arado que sulca a terra,
né? Que é um instrumento, portanto, que a serviço do bem pode produzir ali frutos e gerar, portanto, efeitos positivos a depender de como ele é usado como ferramenta na produção da terra. Assim como ele utiliza a comparação, a metáfora do buril, que é utilizado para moldar o mármore, né? É uma ferramenta, portanto, mas pode ser usada para talhar, para moldar, para, portanto, dilapidar o mármore, conferindo-lhe a beleza e conferindo-lhe a apresentação ideal, mas a serviço do bem, a serviço de algo positivo. E ele começa o capítulo utilizando esses exemplos para falar do entendimento. Então ele está dizendo que o entendimento é uma espécie de capacidade intelectual que eu utilizo direcionado para o bem. Então é o meu discernimento, a minha bagagem de instrução, de conhecimento, de educação, que eu utilizo no contato com os outros e na minha interação com os outros a serviço do bem. Então é a capacidade que eu tenho de compreender as coisas, de conhecer as coisas no sentido da vida, etc., a serviço do positivo, porque eu posso usar o conhecimento e a compreensão que eu tenho das coisas a serviço do mal, a serviço da destruição. Mas o entendimento aqui, na abordagem de Emmanuel, tem a ver com algo que é também moral. Por isso que eu estou falando que não é algo só racional. Eu, então, curioso com essa expressão de Emmanuel, procurei, de alguma forma, investigar e pesquisar o uso dessa palavra, a presença desse termo em diversas obras de Emmanuel, né? Principalmente as obras mais clássicas, as obras mais conhecidas, e encontrei em muitas ocasiões o termo entendimento sendo utilizado por Emmanuel, faz parte do vocabulário, do linguajar desse espírito, ele usa muito. Especialmente eu coletei em algumas obras, as mais famosas, né, para a gente fazer alguma comparação. E eu percebi que a palavra entendimento é utilizada muitas vezes nessa função que não é só intelectual, e em alguns momentos Emmanuel utiliza entendimento, em outros momentos ele utiliza a palavra compreensão. E em ambas as expressões ele utiliza com um sentido que não é um sentido de conhecimento intelectual, mas no sentido de algo que é também moral e afetivo. Por exemplo, um dos momentos máximos da obra Paulo e Estevão, quando o apóstolo Paulo, que viveu boa parte da sua saga discordando de Tiago, chamado Tiago Menor, filho de Alfeu. Os dois estabeleciam uma espécie de diferença na igreja cristã do caminho, a igreja primitiva dos primórdios do cristianismo, né? A primeira célula e comunidade cristã, e ambos divergiam a respeito da prática cristã e de determinado ponto de vista, que eu não vou agora esmiuçar aqui, não vou entrar em detalhes, porque não é o foco do capítulo que estamos estudando, é apenas um exemplo. E havia uma diferença entre Paulo e Tiago. Paulo parece-nos, aos nossos olhos, correto, o mais correto, mais coerente na sua posição. Mas Tiago tinha as razões dele de defender um outro ponto de vista, a respeito, inclusive, da divulgação do cristianismo e para onde a mensagem do cristianismo deveria ser direcionada. Eles dois permaneceram em diferenças quase inconciliáveis durante a vida inteira, e certo momento da obra, Paulo reencontra Tiago, já idoso, em idade avançada. Ele também já estava em idade avançada. Ambos têm uma conversa maravilhosa, uma conversa muito interessante, e Tiago, pela primeira vez, abre o coração e fala de maneira mais transparente para Paulo, dizendo para ele que talvez ele não entendesse, mas que não tem sido fácil a vida dele. E enquanto Paulo tinha o ideal de levar a mensagem cristã para todo mundo conhecido, inclusive para os não-judeus, Tiago, defendendo algumas tradições do judaísmo e algumas práticas exteriores, tinha o seu papel também. E começou a falar dos sacrifícios que ele fazia para, fazendo essa concessão e estabelecendo uma espécie de rede de relações e de amizade em Jerusalém, para que a igreja primitiva do cristianismo não fosse destruída. Porque se ele fosse assumir a mesma atitude intrépida, austera e desbravada, a igreja não sobreviveria e os perseguidores, especialmente os doutores da lei de Jerusalém, iriam destruir a igreja. Então, graças à rede de relações que ele estabeleceu e algumas concessões nos rituais, nas práticas de oração, na circuncisão dos judeus e assim por diante, né? Na circuncisão do público que ia assistir as pregações cristãs, que Paulo não concordava com aquilo, discordava plenamente, né? Discordava efetivamente, né?
aquilo gerou uma divisão. E que Tiago agora desabafava o coração dizendo: penso que Jesus colocou você em um setor da tarefa cristã que era necessário que você desenvolvesse. E talvez Jesus me colocou em outro setor da tarefa cristã, fazendo outro tipo de atividade, mas penso que todos nós dois, estamos servindo ao mesmo mestre. Estamos apenas colocados em universos diferentes, em situações diferentes, mas para servir a ele. Ou você acha que tem sido fácil para mim? E ele desabafa de tal forma que Paulo fica impressionado com aquilo. Fica até sensibilizado com aquilo. Nunca havia saído de si mesmo para se colocar no lugar de Tiago. De olhar as coisas do ponto de vista do outro. Quantos de nós não fazemos isso o tempo todo? Achamos-nos sempre corretos e o outro errado e nunca paramos para tentar pensar como é que o outro está pensando. Tentar entender, daí entendimento, a ideia do outro. Mesmo que a gente não concorde, tentar entender as motivações do outro. Essa é a ideia. E aí tem um momento da obra que Emmanuel diz assim: Paulo, pela primeira vez, percebia que a vida pede mais compreensão do que conhecimento. Mais compreensão do que conhecimento. Compreensão aí está sendo utilizada por Emmanuel da mesma forma que é utilizada a palavra entendimento nessa obra e em outras obras. Por isso, penso que a palavra compreensão e a palavra entendimento muitas vezes são usadas como sinônimos na obra de Emmanuel. Então o entendimento aqui no capítulo 10 de Pensamento e Vida parece-nos semelhante à compreensão, ou seja, tem um aspecto racional, mas tem uma dinâmica também emocional, um fator emocional importante. Por quê? Porque o amor verdadeiro, meus amigos, tem um aspecto racional. A gente romantiza demais o amor, a gente acha que o amor é irracional ou é só emocional. E se é só emocional, é também irracional. Não é verdade. O amor tem um aspecto racional. Eu sempre digo, quando a mãe vê o filho doente e permanece no leito dele, do lado dele, perdendo às vezes noites ali, cuidando dele, aquilo é um amor. Mas aquilo é um amor que também foi raciocinado. Ela parou e decidiu se sacrificar-se para se dedicar ao filho, junto ao filho, ali. Abdicar de algumas coisas para estar se dedicando a um filho. É um amor, mas que tem uma dimensão racional. O amor maduro, o amor verdadeiro, o amor genuíno, é aquele que o indivíduo opta por se doar. Não é apenas uma descarga de hormônios, não pode ser uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea. É por isso que os melhores especialistas em relacionamento amoroso, em casamento, em namoro, em relacionamentos afetivos conjugais, costumam dizer que o amor verdadeiro é aquele que se constrói ao longo dos anos. O amor legítimo e genuíno, quase sempre entre os casais, se não sempre entre os casais, é aquele sentimento que se constrói, que resiste ao longo dos anos. Porque normalmente a gente acha que o amor é aquela paixão que quase sempre é uma descarga de hormônio. A paixão, como se diz no ditado popular, é cega. A paixão fica entusiasmada com o outro e não consegue olhar os defeitos do outro. O amor é aquele que resiste ao longo dos anos, porque é aquele que, ao longo de muitos anos, consegue olhar para os defeitos do outro e consegue continuar com o outro. Então esse é o amor, consegue conviver com o outro já percebendo os defeitos alheios. A paixão não vê o defeito do outro. A paixão, eu até diria que em alguns momentos nem enxerga o outro. Enxerga a si mesmo projetado no outro. Não que a paixão seja ruim, não que a paixão seja negativa, mas também há criaturas que vivem buscando paixão ou apaixonamento sempre nas suas relações de maneira geral. Sempre querendo buscar esse apaixonamento. É alguém que é viciado em endorfina, em testosterona, em alguns hormônios que causam essa sensação de empolgação, essa projeção de uma espécie de narciso de si mesmo em relação ao outro, porque quase sempre há um entusiasmo, ou uma supervalorização de algo que eu acredito que o outro é, e nem sempre o outro é aquilo, ou pelo menos não é só aquilo. O amor, portanto, tem a ver com essa construção mais amadurecida, mais consciente, mais clara, conhecendo o outro, inclusive nos seus defeitos, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Esse amor que resiste, esse sentimento que suporta-se ao longo dos tempos é que é o verdadeiro amor. E quase sempre as criaturas da Terra entendem amor como sendo uma espécie de coletânea de bem-estar momentâneo.
de prazer e isenção completa de desconforto, de dificuldades, né, de zona de conforto permanente, né, sem os atritos naturais das diferenças, as diferenças de opinião. Isso não é amor, é apaixonamento. E o apaixonamento tem um fim programado. Apaixonamento é uma função importante. É importante o apaixonamento, é importante o encantamento, até porque no caso do âmbito amoroso, conjugal, aquela experiência de apaixonamento vai ficar como se fosse de referência, de lembrança positiva e de tentativa até de resgatar aquilo ao longo do relacionamento, né? Mas a gente vive hoje um período onde há uma espécie de mensagem que é transmitida, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, a ideia de que você precisa ser sempre feliz, sempre alegre o tempo todo, e para manter essa imagem, é necessário que eu esteja sempre transmitindo essa imagem o tempo todo, que eu estou sempre feliz, de que nada acontece de ruim na minha vida, que eu sempre estou, por exemplo, comendo refeições maravilhosas, não é isso que acontece nas redes sociais, que eu sempre estou festejando, que eu sempre estou confraternizando, que eu sempre sou abraçado com todo mundo entre sorrisos, etc. E o desatento olha isso e acha que a sua vida é péssima em comparação, porque acha, né, acredita que ele não vive isso. Ninguém vive isso o tempo todo. Seria insuportável, inclusive, viver isso o tempo todo. Isso é aquilo que é vendido e que a gente precisa transmitir de alguma forma, né? Porque essa ideia de uma felicidade sem nenhum tipo de desconforto é vendida essa imagem e a gente compra essa imagem. Então, o entendimento é essa função que tem algo de racional. Eu compreendo as coisas e eu opto por ter afeição pelas coisas, né? Então, por exemplo, novamente o exemplo do casal. Um casal que fica anos juntos, eles têm histórias. Histórias, algumas muito felizes, lembranças muito boas. Quantos natais passaram juntos, quantas vezes almoçaram juntos, jantaram juntos, quantas vezes conversaram sobre muitos assuntos juntos. E tem muitas lembranças difíceis. E essas lembranças difíceis, essas lágrimas que derramaram juntos, e até mesmo os atritos comuns entre os casais, é que formam a história do casal. E essa história do casal é que dá o laço mais significativo quando o amor consegue resistir, ou melhor, quando o afeto consegue resistir. E isso que é amor, é quando o afeto resiste. O entendimento é quando eu compreendo tudo isso e sei que para além do apaixonamento eu tenho algo mais forte. Então o entendimento tem isso, é a compreensão das coisas unida a um direcionamento fraternal para as coisas. É isso que a Amanda está dizendo na obra, né? Que é uma compreensão, uma intelectual, né? Uma compreensão racional das coisas, mas direcionada essa compreensão para algo fraterno. Direcionada em uma dinâmica fraternal, em uma dinâmica altruísta. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu vi certa vez um pensador recentemente falando que teve uma vida muito pobre, muito limitada do ponto de vista material, social, e hoje que ele tem uma condição boa, que ele conseguiu prosperar na vida com trabalho, etc. Ele, por exemplo, chega no carro, ele liga o carro, passa a chave no carro e vê o carro pegar, e ele tem uma alegria com aquilo e valoriza aquilo de tal forma. E olha o que a gente está dizendo de algo material, um pensador que é materialista, mas é sumamente ético, é sumamente humano, né? Mas é materialista, né? E ele liga a chave do carro, e quando ele liga a chave do carro, ele tem alegria. Por quê? Porque ele se lembra de quantos anos ele tinha um carro ruim, um carro com limitações velho, que a depender da situação não conseguia pegar, que ele não conseguia ligar o carro. Ele se lembrava que morou num cubículo muito pobre, muito miserável, onde o chuveiro era uma filete de água que descia e que fazia com que ele se banhasse de maneira bastante limitada, bastante precária. E hoje, quando ele olha para o chuveiro que ele tem em casa e que desce sobre ele tem uma alegria, ele valoriza aquilo, né? Ele valoriza algo que talvez outra pessoa que não passou pela experiência dele não tenha ideia daquilo que ele está valorizando. Esse é o entendimento. Ou seja, não é um entendimento racional. Por quê? Porque se fosse algo racional, que se transmite com conhecimento, ele poderia pegar esses exemplos e dizer para a juventude: olha, eu fui pobre, eu vivi uma situação difícil, então quando eu pego a chave do carro e ligo o carro, e o carro liga, dá uma sensação de alegria, porque eu estou valorizando aquilo que eu não tive. E nem sempre o jovem está nem aí. Por quê? Porque não passou pela experiência. Experiência não se transmite conhecimento, informação, mas experiência, cada um vai ter que viver a sua. Vai ter que vivenciar a sua para incorporar a bagagem existencial, aquilo, né, que ele desenvolveu. Então isso
É importante a gente salientar que entendimento tem a ver com experiência, tem a ver com percepção. Por isso que eu estou dizendo que é uma inteligência emocional. Ou seja, ele compreendeu a experiência que passou, porque muita gente passa por uma experiência dessa e chega na vida adulta e não está nem aí, e nem valoriza as pequenas coisas. Mas ele passou por privação na adolescência, ele superou isso, chegou na vida adulta, ele consegue valorizar pequenas coisas porque um dia ele não teve. E talvez outra pessoa que não tivesse a experiência dele nem sempre a atentasse para isso. E aí eu me lembrei, quando eu estava pensando sobre esse capítulo, que Jesus, no primeiro mandamento, quando ele menciona o mandamento de Moisés, ele introduz algo que não está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E no capítulo de Moisés não tem o que Jesus coloca, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Isso foi acréscimo de Jesus, no Evangelho de Lucas principalmente, né? Se eu não me engano, capítulo 10, versículo 27. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Esse acréscimo de vosso entendimento foi Jesus. Talvez Jesus estava também transmitindo a ideia de que o amor no sentido elevado também não prescinde da compreensão e do discernimento, porque tem a ver também com sabedoria. Bom, e já caminhando para o final, a abordagem de Emmanuel é muito interessante, porque Emmanuel vai dizer que, a princípio, o entendimento começa quando você separa criminoso de crime, ou criminoso de criminalidade. Ou seja, o criminoso é uma coisa, a criminalidade é outra. Que nós estamos em oposição ao crime, e não em oposição ao criminoso. Essa ideia de separar o sujeito do adjetivo é importante, né? Separar a ação do indivíduo, né? O indivíduo não é só uma atitude que ele cometeu, né? Ele não pode ser classificado e entendido dessa forma tão limitada, tão pontual. Então, esse é o primeiro passo que Emmanuel vai dizer. E ele vai dizer também que entendimento tem a ver com altruísmo, com fraternidade, com simpatia. Ele utiliza essa expressão simpatia. O que me fez pensar na expressão senso moral de Allan Kardec, que é a mesma questão de inteligência emocional. O senso moral, ou sensibilidade, ou maturidade do senso moral tem a ver com esse entendimento, ou seja, essa compreensão positiva das coisas, essa compreensão amorosa das coisas, essa compreensão afetiva das coisas. A vida pede muito mais entendimento do que conhecimento. Emmanuel muitas vezes utiliza a palavra entendimento e associa com empatia, com simpatia, com fraternidade, com acolhimento. Ele vai, inclusive, escrever dizendo da importância de valorizar o lado positivo do outro, para que as coisas positivas do outro nos alcance. Ou seja, quando eu focalizo a mente no espelho da vida, quando eu focalizo o meu espelho no lado positivo do outro, eu recebo o reflexo daquilo que eu estou focalizando. Se você pegar um espelho, o espelho vai refletir aquilo que você coloca em foco. Então, se eu focalizo o lado positivo das pessoas, as coisas positivas das pessoas vêm e nos alcançam. Encontra ressonância em nós e nos faz fortalecer-nos em nosso lado positivo. Olha que coisa interessante. É claro que Emmanuel não está aqui colocando a ideia de você ser ingênuo, de você ser isento de discernimento e de você não conseguir perceber o lado negativo, as coisas negativas da vida, onde elas estão, mas não se fixar nelas. Essa é a ideia que Emmanuel está colocando aqui. Não valorizar, não reforçar tudo aquilo que você valoriza, você assimila para você. Você internaliza. Tudo aquilo em que você se fixa, você absorve. Se você se fixar demais no lado negativo das pessoas, você vai assimilar o lado negativo das pessoas para a sua vida. É isso que Emmanuel está dizendo. Esse é o ponto alto do capítulo. E por isso ele vai dizer, em determinado momento, que o entendimento é a ferramenta inicial que todos nós temos para gerar reflexos mentais protetores em nossa atmosfera. Reflexos mentais protetores em nossa atmosfera. Se você quer defesas espirituais vibratórias em seu redor, exercite o entendimento. O entendimento é o seguinte: ver o mal onde ele está, mas se fixar no bem. Valorizar o bem, incentivar o bem e reforçar o bem. Sabe o que vai acontecer? O bem que você reforça no indivíduo vai lhe alcançar. E você vai internalizar cada vez mais o bem.
É isso que ele está dizendo nesse capítulo maravilhoso. Termina Emmanuel, portanto, nesse capítulo falando que, assim fazendo, estamos ensaiando a aquisição do amor puro. Do amor puro. O amor que não precisa de virtudes do outro. O amor que não é dependente do outro ser perfeito. O amor que não espera apenas as virtudes alheias para focalizar no lado positivo. Esse amor que focaliza nas coisas positivas, ele está treinando refletir, porque somente através do amor puro, diz Emmanuel, nós iremos refletir as imagens divinas que nós conseguimos assimilar e carregar em nosso redor e a toda parte.